Lobo Antunes, descreva-me até hoje qual foi a sua melhor recordação de férias ao longo da sua vida. Naturalmente que há sempre umas férias muito agradáveis, bem passadas. Era exatamente sobre isso que gostaria que se pronunciasse. É uma pergunta que eu acho que para mim é difícil responder. Talvez a melhor parte das férias seja a altura em que se acabam os livros, porque normalmente eu acabo de escrever os romances durante o verão e depois e o alívio que segue é ter acabado de escrever o livro. Então a altura das férias? As férias praticamente não existem, porque depois tenho assim, digamos, uma semana ou 15 dias até começar a inchar outra vez ou a engravidar outra vez uma história nova, mas eu penso que o melhor tempo é sempre esse bocadinho onde portanto, o período entre o qual se acaba um livro e depois se começa a pensar no seguinte. Quer dizer, não há férias propriamente ditas, não há um espaço definido ao longo do ano? Sim, não há um espaço definido ao longo do ano, exatamente. Mas dentro desses espaços indefinidos que acontecem por acaso, naturalmente tem uma recordação agradável que tenha tido até hoje. Encontros com pessoas, conhecimentos de pessoas. Mesmo antes de ser escritor, talvez, remontando à sua infância, ao seu sempre estudante, com certeza que se deve recordar-se de algum momento muito particularmente agradável. Há sempre aquelas férias inesquecíveis. Talvez para já, talvez nunca tenha tido férias inesquecíveis. Uma pergunta um bocado embaraçosa, mas eu também queria ouvir responder sobre esse... No estrangeiro ou no país? Bom, no estrangeiro normalmente agora são a convite das editoras ou para meetings de escritores, etc. Portanto, acaba sempre por estar em reuniões ou por fazer sessões de autógrafos ou entrevistas, ou isso, a pessoa está muito pouco... acaba por ter bastante pouco tempo livre, não é? Em todo caso, há sempre pessoas muito interessantes que se conhecem e isso é muito agradável. Direi que se trata de um escritor de tempo inteiro, tomado na escrita e que raramente goza férias e que essas férias não passam de apenas uma pausa, de um mero intervalo para a escrita. Pois, eu penso que todos os escritores são a tempo inteiro, não é? E que não sou exceção nisso e que isso passa com todos os camaradas de escrita, não é? Mas ainda incidindo sobre a mesma pergunta, remontando, enfim, àqueles tempos, antes de se iniciar na escrita, dos tempos do liceu, sei lá, ou mesmo da sua infância, não tem uma recordação que seja agradável, sei lá, que agora possa evocar, possa lembrar, particularmente feliz, particularmente alegre, passada em Portugal ou lá fora? Há sempre um momento, é evidente que nessa altura o seu pensamento está ocupado noutras coisas, pelo que vejo, mas puxando um bocadinho pela memória. Pensando talvez na adolescência, os namoros que se têm na adolescência, não é? E que são tão importantes e tão significativos quando se tem 15 ou 14 ou 16 anos, não é? A parte disso, pouco mais me lembro. Então, sido essas as últimas férias assim a valer? Nessa altura sim, embora já houvesse compromisso. Não a história da escrita e o problema de escrever, etc, mas sim, eu penso que na adolescência sim, que havia um sentido de responsabilidade e lúdico, não é? Que depois a pouco e pouco a gente vai infelizmente perdendo, não é? Olha, as férias para si, portanto, são um momento de descanso, tranquilidade, ou de reflexão, ou de preparação para outro livro? Era um jovem que estava aqui, venha cá. Normalmente é o fim de escrever o livro, não é? No verão, não é? Portanto, no verão, agosto, setembro é a altura em que se acaba um livro. Costuma ir até à praia, ao campo, para onde é que se inclina para fazer esse repouso, para estabelecer essa pequena pausa, essa breve pausa? Sim, é
praia, sim, a praia ao campo é variável, normalmente ou com as minhas filhas, mas como estava contando, enquanto a gente está a escrever, está fechado em casa, não é? Depois de escrever tem uma sessão de liberdade, mas é uma sessão de liberdade que dura muito pouco tempo, não é? Mas uma precária, digamos, muito limitada. Exatamente, sim, acho que sim. Portanto, não é a pessoa que gaste tempo, dinheiro e tempo em férias propriamente ditas. Essas férias para si é um espaço que surge em qualquer altura. Pode surgir. Sim, isto talvez resumisse de uma forma melhor daquilo que eu tenho estado a dizer realmente como as coisas se passam. Um bocado uma desilusão para si este tipo de resposta, mas de facto é assim, não tenho uma vida especialmente interessante, nem especialmente atraente. Não é desilusão para mim de modo algum. É a sua vida que é preenchida, que é uma vida ocupadíssima. De qualquer modo, todo esse tempo que a vida lhe toma é um tempo agradável, é um tempo útil, não é verdade? Será esse ao mesmo tempo uma recordação agradável? Sim, eu gosto de viver, sim, e é muito importante para mim isso. Férias propriamente ditas de 30 dias, de 15 dias, em que não se pense no gozo, na parte lúdica, no prazer propriamente dito, não existem para o Lobo Antunes. Pois, eu tenho há muito tempo o sonho de ter isso, mas a ver se algum dia conseguirei ter. Até agora isso não tem acontecido, mas tenho esperanças que isso venha a acontecer. Mas já agora, diga-me onde é que pensa gozar este ano as férias, se é que pensa gozá-las mesmo. Este ano eu tenho um livro para acabar, tem que ser entregue ao editor até ao fim de setembro. E portanto, provavelmente passá-las em casa a acabar o livro. Não sei ainda muito bem como é que as coisas, porque ao longo do ano há muitas saídas, não é? Por exemplo, agora vou para a Finlândia e depois vou para Paris e não sei o quê, de maneira que há essas saídas que depois tomam muito tempo, não é? E que tornam as coisas mais difíceis. O tempo fica muito curto. Férias e trabalho confundem.